vocês de 12 a 19. Queridos, nós estamos caminhando, né? Essa série de palavras sobre a vida de Cristo, ele surgiu num discipulado que o Leandro e o Denis trouxeram da Costa Rica. E nós estamos ministrando esse mesmo discipulado para os nossos jovens e adolescentes. E aqui, né, tomamos a decisão de também passarmos isso para a igreja, a vida de Jesus Cristo. E o foco, qual o objetivo de passar esses estudos, essa palavra para a igreja? É que a igreja, cada componente da igreja, cada pessoa da igreja, cada irmão, busque cada vez mais a semelhança de Cristo. É só por isso, né? E para nós buscarmos a semelhança de Cristo, a gente precisa conhecer mais a Cristo. Esse é o princípio básico. Não dá para você ser semelhante a alguém se você não o conhece, ou se você acha que ele é uma pessoa muito distante, uma pessoa inacessível, né? E a ideia nossa não, é quebrar barreiras, é levar a igreja a realmente conhecer, reconhecer a Cristo, e não só isso, né? Mas viver uma relação de dependência de Cristo. Esse discipulado ele é dividido em 4 fases. A primeira fase nós chamamos de conversão, que é o vinde e vede, que está lá em João capítulo 1, 39, onde Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. E Jesus já começa a colocar a sua identidade de Messias, do povo judeu tanto esperado. A segunda fase é o siga-me, baseado principalmente em João 14, 6, onde Jesus fala, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, Jesus Cristo. Então as pessoas sempre buscaram caminhos, né, e aí Jesus coloca muito claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus também se identifica, né, como Deus, ou seja, é o Deus encarnado, é o homem, ou melhor, é Deus revestido de carne. Essa foi a segunda fase que nós vimos. A terceira fase, que findou na semana passada, que é a fase pescadores de homens, né, baseado em Mateus 4,19, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. O presbítero Wagner pregou aqui, né, a diferença de ser seguidor e ser discípulo. Hoje Cristo tem muitos seguidores. Seguidores são aquelas pessoas que, né, acabam se agradando e acabam se interessando em Jesus Cristo. Mas nós temos visto que Jesus quer mais do que isso. Ele quer discípulos, né? Discípulos, aqueles que buscam a semelhança de Cristo e aqueles que buscam realmente obedecer a Cristo. E nessa série nós vimos aí como pescar homens, e nós vimos Jesus Cristo em várias pescarias, várias. Semana passada nós relembramos, né, quando o Marco Matosinho pregou aqui sobre a cura do paralítico, né, que foi algo interessante, não pela cura física em si, mas pelo perdão dos pecados. Jesus Cristo primeiro perdoou os pecados daquele paralítico, e ali a sinagoga, as pessoas que estavam lá, ninguém se manifestou. Os religiosos pensaram consigo próprios: quem é esse que perdoa pecados? Jesus, lendo o pensamento desses religiosos, falou: então vou fazer o mais fácil, pegue a sua cama e ande. E aí a sinagoga, as pessoas estavam participando ali, aplaudindo, né? Esse que veio, né, para nos salvar. Mas o que Jesus Cristo está mostrando isso para nós, né? Que o homem, ele se move pelas coisas visíveis, pelas coisas que eu consigo tocar. Ele não se move pelas coisas invisíveis, as coisas eternas. E Jesus Cristo, com essa série de mensagens, Jesus está procurando nos ensinar isso, que a nossa motivação deve ser as coisas invisíveis, as coisas eternas. Porque uma cura ali, uma cura acolá, uma dívida que é paga ali, outra pessoa que é próspera daquele lado, tudo isso tem data de validade. Isso não vai permanecer. Agora, o perdão de pecados, a vida eterna, são bens eternos, como a própria palavra fala.
E é isso que nós temos que enxergar. E para nós enxergarmos isso, nós temos que o quê? Mergulhar nessa palavra, que é Jesus Cristo. Aí no domingo passado nós vimos uma outra situação em que Jesus chamou Levi, um cobrador de impostos, um publicano, e nós vimos que os publicanos eles eram odiados pelos judeus. Por quê? Porque os próprios judeus, né, cobravam impostos dos judeus. Então esses judeus eles eram muito mal vistos, eles eram detestados, aliás. E quando Jesus chamou Levi, que era um publicano, que era um cobrador de impostos, né, que era corrupto, as pessoas ali acharam aquilo lá um absurdo, principalmente os religiosos. E quando Jesus foi então cear na casa de Levi, aí as coisas pioraram muito mais. E aí nós vimos, né, que Jesus coloca muito claro, né, que há uma diferença entre o velho e o novo, né? Há uma diferença quando ele coloca lá em relação a você colocar vestidos, né, trapos de vestidos velhos em vestidos novos, ou colocar o vinho novo em odres velhos. Não dá para misturar a antiga e a nova aliança, não dá para misturar a salvação por obras e a salvação pela graça. Essas coisas não dá para você usar as duas coisas ao mesmo tempo. E aqueles religiosos, eles viviam pela aparência, eles se mostravam junto ao povo, orando, né? Cumprindo os rituais. Queridos, Deus não quer pessoas que cumprem rituais. Deus não quer crentes que cumpram rituais e estarem no culto por estarem, por cumprir um ritual, ou por estar numa programação da igreja, por cumprir um ritual. Cristo quer verdadeiros adoradores. Cristo quer aquelas pessoas que enxergam o invisível, aquilo que é eterno. Amém? E nós estamos então entrando na quarta fase. Depois de 2 anos, né, falando sobre isso, né, conversão, seguidores, pescadores de homens. Durante esses 2 anos, Jesus compartilhando missão, identidade, curas, conversões, Jesus chega ao momento do seu próximo passo. Durante as seguintes semanas, nós vamos estar explorando a liderança ao estilo Jesus Cristo. A liderança ao estilo Jesus Cristo. É isso que nós vamos ver nas próximas palavras, nas próximas pregações. E eu queria pedir para os irmãos não verem a liderança como no contexto igreja ou no contexto empresa, mas verem essa área de liderança e analisarem a si próprios, as suas atitudes. Porque a primeira pessoa que você lidera é a si próprio. Você lidera uma empresa chamada Você S.A. E dependendo de como você lidera essa empresa pode ir para o buraco, não é mesmo? Então nós lideramos, né? Os pais lideram os filhos, né? Muitos filhos estão rebeldes hoje porque falta liderança em casa, ok? Tem muitas pessoas que trabalham e lideram outras pessoas, e nós vamos aprender sobre isso, a liderança à base dos princípios que Jesus Cristo ensina. E uma coisa assim que nós vamos ver durante as semanas, que todos os princípios que Jesus vai nos ensinar, eles têm um foco, eles têm um objetivo, eles têm um fim próprio. E esse fim é glorificar o Pai. Tudo que você fizer na sua vida, pergunte qual que é o fim, qual que é o objetivo, qual que é a meta disso. Glorificar o Pai. O que você faz hoje glorifica o Pai, de alguma maneira? É essa a pergunta, ok? Bem, vamos ler então Lucas, capítulo 6, de 12 a 19. Quem poderia, por favor, ler esse texto? E aconteceu que... Amém, Vanessa. Vai em frente, obrigado. 12 a 19? Lucas 6, de 12 a 19, por favor. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que
foi o traidor. E, descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. Senhor, obrigado por essa palavra. Queria lhe pedir, Pai, que o Senhor nos ensinasse hoje, Pai. Nós somos pecadores, falhos, nós muitas vezes não escutamos a palavra que é ministrada, ou muitas vezes escutamos, guardamos por um determinado instante e logo esquecemos, Pai. Nós não queremos mais ser ouvintes esquecedores, Pai. Nós queremos ser filhos que atentam à palavra do Pai. Que isso nos corrija nesse sentido, Pai. Nós queremos aprender, nós queremos obedecer, praticar, porque nós queremos ter uma relação de dependência do Pai. Nós não queremos ser independentes. Tudo que nós decidimos, tudo que nós fazemos, tudo aquilo que tivemos que tomar decisões, que nós possamos colocar diante de Ti em primeiro lugar. Queria pedir, Pai, pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor tire todo o comichão, que o Senhor tire todo o cansaço, Pai, físico. Aqueles irmãos que estão com o seu emocional borbulhando em pensamentos, em sentimentos. Queria pedir, Pai, que a Tua paz invada esse coração desse irmão, Pai. Que ele possa, Senhor Deus, os corações aqui possam ser preparados para receber a Tua semente, Senhor. Uma semente que é plantada, que ela germina, e não só isso, que ela gera frutos e frutos para a eternidade, Pai. É porque é pelos frutos que nós somos conhecidos. E nós queremos ser conhecidos como Teus filhos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Da Tua mão e glória. Amém. Jesus, então, inicia uma nova etapa. Ele inicia a executar o seu grande projeto. Simples, fácil de entender, revolucionário, impossível de realizar por homens, mas não impossível para Deus. Um projeto, uma visão, uma missão que extrapolou centenas e centenas de anos. Nenhuma empresa, por melhor que ela seja, a sua visão, a sua estrutura, a visão conseguiu sobreviver tantos e tantos e tantos anos, passando de geração em geração, geração em geração. Logicamente, muitas gerações, muitas pessoas tiveram, muitas vezes, um mau entendimento dessa visão. E é por isso que nós buscamos em Deus ter um bom entendimento para nós não errarmos, porque esses erros custam tempo, custam quebra de relacionamentos, muitas vezes, e nós não queremos isso. Nós queremos entender a palavra de uma maneira simples, como Jesus é simples. Jesus veio numa época onde havia muitos religiosos que conheciam muito a palavra. Eles estavam lá, naqueles rituais, né? E eles entendiam isso como caminho para a salvação. E Jesus veio mostrar justamente ao contrário, escolhendo 12 homens cuja qualificação deixa muito a desejar para muitas pessoas que poderiam julgar se aquela pessoa ou não era a pessoa adequada para assumir esse papel. Jesus inicia então a sua nova etapa. Ele reúne todos aqueles que o seguem. Ele reúne todos os discípulos num lugar isolado, porque o ministério crescia, cada vez mais e mais pessoas queriam conhecer esse Messias, queriam conhecer aquele que curava, que expulsava demônios, que desafiava os fariseus, os escribas da época. Então, nesse encontro, ele reúne cerca de 150 pessoas, e essas pessoas estavam na expectativa. Qual a notícia que Jesus vai dar? Qual será o passo seguinte que
que será colocado diante de nós. E a Vanessa leu no verso 12, que diz o seguinte: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Jesus estava à véspera de tomar uma grande decisão. Ele ia escolher dentre aqueles 150 discípulos 12 homens que levariam a missão dada a ele, Jesus, para todo mundo. E para isso, para uma decisão tão importante, ele, o Filho de Deus, aquele que é conhecedor de tudo, de todas as coisas, dobrou os joelhos e orou a noite toda. O que será que esse gesto de Jesus nos ensina como seus filhos? O que será quando eu, por exemplo, José Roberto, quando vou tomar umas decisões, né? Muitas vezes eu nem pergunto ao Pai. Muitas vezes eu vou tomando decisões e vou lá levando e tocando a minha vida de uma maneira totalmente independente. E quando há decisões muito mais importantes, ou quando há problemas mais sérios, ao invés de eu ficar à noite orando, eu fico à noite acordado, preocupado com os problemas. Ainda bem que eu sou diferente de todos aqui, né? Todos fazem o contrário, né? Todos dobram o joelho e oram a noite toda. Isso, né, Robson? O que Deus está querendo nos ensinar com isso, queridos? Dependência. Dependência do Pai. Então Jesus fez algo importantíssimo. Ele foi o quê? Escutar o seu Pai. E para ele responder essa pergunta, né, a escolha dos 12 para que o ministério cresça, para que o plano seja realizado, e atender às expectativas daqueles judeus que estavam ali, e a maioria deles, eu garanto para vocês, não está escrito na Bíblia, mas eles estavam esperando um plano para livrá-los do domínio romano, para livrá-los, livrar Israel do jugo de Roma. E Jesus desce e ele faz o que? Ele escolhe 12 nomes. Essa relação de dependência do Pai, ela foi quebrada lá com Adão e Eva. Adão e Eva tinham uma relação de dependência com Deus. Tudo que eles faziam, eles conversavam com Deus no fim da tarde. Até um dia em que eles optaram em ter uma relação de independência, de eles poderem tomar decisão sobre as suas próprias escolhas. E a partir daí, essa semente da independência foi passando de geração em geração. Hoje o homem é altamente independente, o homem é altamente egoísta, o homem é altamente egocêntrico. E essa semente vem passando. E Deus quer tratar conosco através dessa palavra em relação a isso. Logo em seguida, continuando o texto, a partir do verso 13, Jesus escolhe os 12 primeiros líderes da igreja e os chamou de apóstolos. É importante destacar aqui que os apóstolos, essa função de apóstolos, que era uma função de enviar, de divulgar, era a função daquela época, da época de Jesus Cristo e do início da igreja. O texto diz o seguinte: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi traidor. Então veja bem, não era uma lista de superdotados, e sim uma lista de pessoas simples. Nessa lista havia 4 pescadores: Pedro, André, Tiago e João. Nessa lista havia um cobrador de impostos. Nessa lista havia uma pessoa que era altamente insegura, Tomé. Nessa lista havia um traidor, Judas.
Nessa lista havia Simão, o Zelote. O Zelote era uma classe política da época de Jesus Cristo, altamente nacionalista. Eles queriam de todas as maneiras, de todos os jeitos, se verem livres do jugo romano. Era esse o perfil dos homens escolhidos por Jesus Cristo. É óbvio que Jesus não levava em conta esse sucesso que o mundo via nas pessoas, a inteligência, o critério mais importante para Jesus não foi esse. O critério mais importante para Jesus foi se colocar diante do Pai e escolher. O critério mais importante para Jesus foi ele ver o invisível e não ver aquilo que as pessoas mostram no seu exterior, porque nem sempre aquilo que as pessoas mostram no seu exterior refletem o caráter dessas pessoas. Os 12 são chamados apóstolos, que significa enviar, que era o ministério então da época de Jesus Cristo. E aí o texto continua. Jesus desceu com eles, parou num lugar plano, estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de sua doença. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Aqui nós vemos o segundo princípio. O primeiro princípio para o desenvolvimento da liderança é o princípio da dependência de Deus. Aqui nós vemos o segundo princípio do desenvolvimento da liderança, que é a identificação pública. Jesus Cristo nomeou os 12 e atribuiu a eles o que? Responsabilidades e poder. Esses líderes eleitos do grupo de discípulos e não dos seguidores e recém-convertidos. Isso é muito importante, porque Jesus, esses homens que foram escolhidos, apesar de terem lá mais de 150 seguidores, discípulos, Jesus escolheu daqueles que estavam o quê? Próximos, que estavam ali fazendo a obra junto com ele. Ele não escolheu novos convertidos, por exemplo. Note as duas razões que Jesus dá para escolher seus líderes. Por favor, abram em Marcos capítulo 3, verso 14. 3, verso 14. Marcos capítulo 3, verso 14. Nesse versículo, nós vamos ver duas razões que Jesus usou para escolher seus líderes. O texto diz: e nomeou 12 para que estivessem com ele e o mandassem a pregar. Quais são essas duas razões, queridos? Quais são essas duas razões? Estar com ele e pregar. Por que será isso? Por que é estar com ele e por que enviar para pregar? Se você quer preparar alguém, você precisa estar com essa pessoa. Você precisa passar para ela a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, a sua maneira de tratar com as situações. E Jesus Cristo esteve com esses apóstolos para ensiná-los o propósito e ensiná-los a serem líderes, servidores. Líderes que servem outras pessoas e não líderes que se colocam no pedestal e começam a mandar aqui e acolá, mas líderes que serviam. Não sei aqui quem leu um livro chamado O Monge Executivo, O Monge e o Executivo. Ele fala exatamente sobre essa liderança de Jesus Cristo, que é uma liderança inversa à liderança que nós vemos, por exemplo, em várias empresas ou na estrutura militar, onde há ali uma figura central, e essa figura central passa procedimentos, ordena o segundo escalão ordena, passa ordens para o terceiro escalão e assim por diante. E lá no final da estrutura daquela empresa, está lá o pessoal que trata com os clientes, né? A mão de obra que trata os clientes, aqueles que estão na linha de frente junto com os clientes. A mesma coisa na estrutura militar, onde lá estão os soldados que encaram o inimigo.
E Jesus, nessa estrutura de liderança, simplesmente ele inverte essa pirâmide. Ele coloca, por exemplo, numa empresa o cliente em primeiro lugar. Ele coloca numa empresa, por exemplo, aqueles que trabalham com o cliente no atendimento em primeiro lugar. E aqueles que estão na posição hierarquicamente maior, eles servem aqueles que estão numa posição hierarquicamente menor. É esse o modelo de liderança que Jesus Cristo nos ensina. E é uma coisa assim muito importante, porque estar com Ele, Jesus queria passar o propósito. Não adianta nada você levar uma vida se você não entende qual é o seu propósito de existência. Jesus tinha um propósito, e Ele passou isso para a sua igreja. Nós, como pessoas físicas, nós também temos propósito. Pessoas jurídicas também têm sua missão, seu propósito. E nós não vivemos ou não temos uma vida de qualidade quando nós desconhecemos o nosso propósito. Uma vez assisti um filme onde falava de um personagem que ele passou muita dificuldade na sua infância, cresceu numa família desestruturada, se envolveu em drogas, passou fome, foi preso. E em um certo momento da vida dele, ele conseguiu reverter essa situação. E uma frase que ele falou no filme que chamou muita atenção. Ele falou o seguinte: pior que passar fome é ter uma vida sem propósito. Pior que passar fome é você não saber por que você acorda na segunda-feira e sai para trabalhar. Pior que participar de uma igreja, onde se fala muito de amor, onde você faz novas amizades, onde é um clima legal, é você participar dessa igreja e você não sabe qual é o propósito. Por que você está lá? Ou você entendeu que é um propósito errado. Que você está nessa igreja mais para cumprir rituais, para você poder dizer, ou se auto-justificar diante de Deus que você está obedecendo direitinho. Entendeu o propósito totalmente errado. Por isso que Jesus Cristo gastou tempo com esses apóstolos, para que eles entendessem o propósito. E depois que eles entenderam o propósito, Jesus Cristo falou: vai, enviou para todas as nações. É por isso que essa palavra chegou até nós no século XXI. É por causa desses homens que foram treinados. É por causa de Jesus Cristo. Eu queria passar um filme, não sei se vai ser... Ô, Matias, o que você viu no início da fala? Não, Roberto, por favor. Eu queria passar esse filme que fala sobre isso. Hoje nós não temos a figura do apóstolo. Jesus disse: a figura do ide. Tá? Deixa eu ver. Está funcionando. O som pelo menos está legal. Está com a imagem lá? Pode passar. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir e, onde se fizer necessário, isto é discipular.
está preso em coisas que nos levam longe disso. Né? Merece uma salva de palmas, isso é a libertação, porque muitas vezes a gente está preso em ativismo religiosos, e aí tem pessoas ao nosso lado que não conheceram a verdade e estão indo para a morte. Essas pessoas vão morrer eternamente. Essas pessoas que continuam só vendo o visível, e nós que muitas vezes temos uma visão do eterno, nós não compartilhamos essa informação com as pessoas que nós amamos. Quanto mais pessoas que nós não amamos. Deus quer te enviar. Qual fase que você está desse progresso, né? Desse seu tempo que você está de cristão e de filho? Você está ainda naquela fase assim de sentar e receber, e receber, e receber, e cumprir rituais? Você está naquela fase que é o cristão carnal, né? Que é o cristão onde dentro dele, ele já aceitou Jesus Cristo, mas dentro dele quem dá as ordens é Ele. Jesus não tem ali espaço. É Ele que faz, é Ele que toma decisões, é Ele que vai para lá e vai para cá. E quando acontece as dificuldades, quando vem as aflições, aí Ele corre para Jesus. Mas quem está no comando não é Jesus Cristo. Quando é que nós vamos dar essa torre de comando do nosso mundo interior, né, para Jesus Cristo? Para Ele comandar, para que nós possamos fazer aquilo que esse vídeo mostrou. Não é levar pessoas para a religião evangélica, gente. Católico, outras igrejas, outras religiões, quando a gente vai falar alguma coisa de Cristo, eles já ficam todos amados, mais um que vai me convidar para ser evangélico, né? Não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou o caminho para nós divulgarmos a palavra a Ele, não divulgarmos nome de igreja, nome de pastores, reuniões, festas e shows. Não foi isso que Jesus nos ensinou a divulgar. Jesus nos ensinou a serem pescadores. Não pescadores que usam redes, que prendem homens e prendem pessoas a um sistema religioso, mas pescadores que usam a palavra, que usam Jesus Cristo, que usam essa unção que Ele transmitiu para os apóstolos e que depois, através do Espírito Santo, Ele transmitiu para a igreja. E quem que é a igreja? Não é uma instituição, não é um prédio, não é um nome. A igreja somos nós. É esse poder, essa autorização, essa autoridade foi passada para vocês, para mim. Então, não existe aquela desculpa, eu não estou preparado. Eu não tenho condições de pregar o Evangelho. Deus te deu essa condição, Deus te dá essa permissão, Deus te dá essa autoridade. Está na hora da gente sair da zona de conforto, né, do lugar comum. E eu estou falando isso para vocês, estou falando para mim também. Tá? É uma decisão, é algo que nós temos. Senão, até quando a gente vai levar essa vida morna, essa zona de conforto? Até quando? Matias abriu o culto, né? Falando sobre, muitas vezes, ele tem situações e acaba reclamando, eu também. Muitas vezes eu reclamo de situações tão bobas, situações tão injustas para colocar diante de Deus. A gente demanda energia, gasta energia com situações do cotidiano, das coisas visíveis, e isso quebra, muitas vezes, nosso relacionamento com Deus. Onde está a nossa prioridade? João 15, 16, ele fala o seguinte: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos. É essa a missão, é esse o propósito que está sobre a sua vida, que vai e deis frutos. E o vosso fruto permaneça. É um fruto que permanece. E o que é que permanece? É a palavra. Porque na palavra, né, na divulgação da palavra, ali estão as riquezas que são eternas. Não adianta eu chegar aqui e pregar para vocês prosperidade, que é um fruto que não permanece. Não adianta
ser uma igreja que prega cura física, porque é um fruto que não permanece. É lógico, a prosperidade, a cura física, o libertar de demônios existe, acontece e ocorre pelo poder de Cristo, mas esse não é o fim. O fim é fruto que permanece. Então, quantas vezes eu não murmurei por pequenas coisas, fúteis, banais, e esquecia que Deus havia me abençoado naquele mesmo instante, naquele mesmo segundo. Quantas vezes Deus me convidou a ser um discípulo, e muitas vezes falo, não assim claramente, abertamente, mas eu falo, Senhor, não, eu estou bem assim como seguidor, vou lá nos cultos, participo lá das atividades, está muito bom ser seguidor de Cristo. Quantas vezes Deus já te convidou para ser discípulo? Quantas vezes Deus me convidou para ser discípulo? Quantos aqui têm capacidade de ler a Bíblia? Quantos? Todos, né? Todos nós temos capacidade de ler a Bíblia. Então, saiba que você é mais afortunado do que 2 milhões de pessoas que não podem ler a Bíblia. Quantos de vocês já passou por uma guerra ou viveu encarcerado numa prisão? Nenhum? Já? São poucos, né? Mas a grande maioria não. E sabe que você já foi mais afortunado do que 500 milhões de pessoas que passaram por isso e passam por isso. Se você tem liberdade de expressar sua fé, se você tem uma Bíblia, você é mais afortunado do que 1/3 da população mundial. E em todas as vezes, Deus está te falando, com essas situações, Deus está te mostrando, seja meu discípulo. Aceite o meu convite, seja meu discípulo. Se você pode comprar o pão de hoje, à noite, para você tomar seu café, você é mais afortunado do que 4 bilhões de pessoas. Tudo isso são convites de Deus para nós sairmos da nossa zona de conforto. Deus está trazendo um convite para você. E nesse convite, Deus mostra que nós devemos ter uma relação de dependência dele, em todas as coisas, em todas as situações. Não só nas decisões importantes, não só naquilo que aflige a minha alma, mas chegar até um ponto de você chegar numa sorveteria e perguntar para Deus, Deus, eu quero que eu tome um sorvete de morango ou de chocolate. Uma relação íntima, próxima de Deus. Deus quer isso. Deus quer que nós desenvolvamos os seus princípios de liderança, para que primeiro nós possamos liderar nós próprios, para que nós possamos ter propósito de vida e entender o propósito de Deus para a nossa vida, entender o propósito de Deus para a sua igreja. E se nós somos igreja, esse texto que eu li aqui, e vos designei para que vades e deis frutos, isso é para você, isso é para mim. Até quando a gente vai ficar enrolado nas nossas pequenas mazelas, nas nossas pequenos problemas diários? Até quando? Mês passado eu fui fazer 2 meses atrás, fui fazer um exame de biópsia da próstata, que o médico pediu, viu lá que estava um volume maior. É um exame extremamente chato, E quando eu fui lá para abrir e ver o resultado do exame, quer dizer, não no momento, mas um dia antes, eu já comecei a ficar preocupado. O que vai dar o resultado lá, Se o resultado for positivo, e aí, como que vai ser, a minha vida a partir daí? E foi interessante que eu comecei a ver por um outro lado essa situação, um lado em que eu comecei a ter visão da eternidade, uma visão de mudança, uma visão onde eu sairia da minha zona de conforto. E aí eu tomei e fiz um compromisso com Deus, que independente do resultado, eu assumiria essa visão, de sair da zona de conforto. Fui lá, abri o resultado, graças a Deus, graças a Ele, foi negativo. E eu falei assim, que isso sirva de memória para mim, toda vez que eu estiver fora do seu propósito, Deus, toda vez que eu estiver voltando para a minha zona de conforto. Que a gente tenha também essa lembrancinha dentro de nós. Que a gente não precise passar por situações extremas para que nós saiamos desse lugar de conforto.
que a gente possa tomar uma decisão hoje, né? Uma decisão de realmente de não somente, né, eu creio que todos aqui aceitaram Jesus Cristo como o verdadeiro Salvador, mas de ser discípulo, de aproveitar esses instrumentos maravilhosos que a IBD tem, né, que é o culto em casa, que é o discipulado, que a gente possa aproveitar isso e possa levar isso para os nossos familiares, para os nossos amigos. Amém, queridos? Movimentar. Nós fazemos parte desse grande plano de Deus. Tá? Nós fazemos parte da igreja. Ele morreu por isso. Que a gente saiba valorizar isso. Que nós possamos e saibamos colocar isso em prática. Se há falta de sabedoria, Deus fala: peça sabedoria, e eu vos dou livremente. Não é a palavra. Se há falta de vontade de sair da zona de conforto, peça a Deus. Deus fala que você é a habitação do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo é aquele que nos guia, que nos fortalece, que nos vivifica, que nos renova por dentro. Mesmo que você precise passar a noite toda orando, para que você consiga isso. Sair da zona de conforto. Para que sua vida tenha propósito. Para que você, tanto faz você acordar numa sexta-feira, no sábado, que está chegando o fim de semana, ou acordar numa segunda-feira, que a motivação seja a mesma. Porque você está acordando com um propósito na sua vida. Um propósito de fazer diferença na vida das pessoas. Um propósito de que o dia em que você partir desse mundo, né? Lá onde o seu corpo físico, aquele corpo onde vai morrer, aquele corpo que vai voltar para o pó, que as pessoas que estiverem ali, elas possam lembrar de você como alguém que fez algo com propósito. E para isso você não precisa ser um grande escritor, um grande ator, um grande empresário. Não. Muitas vezes você dando atenção para o seu filho, ele vai ser o cara que vai estar lá no dia e falar: meu pai fez a diferença na minha vida. A gente complica muito as coisas. A gente acha que para fazer isso a gente precisa ser o cara, né? A gente precisa ser o super-homem. Não. Você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. Não esqueça disso. Senhor, eu quero agradecer, Pai, por esse momento, agradecer, Pai, por essa palavra, Pai. Eu pedi, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Que a Tua misericórdia se renova na nossa vida, como a Tua promessa, Pai. Que nós acreditemos nisso. Que amanhã nós vamos acordar com a Tua misericórdia novamente zerada. Os nossos pecados novamente zerados, Pai. Prontos para executarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, faça-nos viver o Teu propósito. Faça que isso vire em nosso coração, nosso DNA, Pai, aquilo que nos move, aquilo que nos dá vontade, aquilo que nos dá força, aquilo que nos dá vigor, Pai, para enfrentar todas as dificuldades, todos os problemas que acontecem todos os dias. Mas quando nós temos um propósito, nós nos tornamos fortes, Pai. Não porque nós somos fortes, mas porque o Senhor nos faz fortes. Porque as Tuas promessas, elas são reais. Porque as Tuas promessas não são aquelas em que nós decoramos e passamos com uma pessoa que está passando necessidade, fome, problemas de saúde, nós falamos: Deus vai cuidar. Fique calmo, meu irmão, Deus vai cuidar. Não. Mas que nós possamos vivenciar isso, crer e transpirar e fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor enxerguem a Tua semelhança nas nossas atitudes, Pai. É isso que nós lhe pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Capacita-nos a sermos discípulos, Pai. O Senhor nos escolheu para isso. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a Tua igreja, Pai. Nós Te agradecemos. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê uma semana onde nós possamos refletir sobre isso. E que Tua graça, Tua misericórdia estejam sobre as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Para a Tua honra e glória. Deus abençoe a igreja, uma semana